Saudações em Cristo, meus amados irmãos, e é sempre um privilégio nós termos essa imensa responsabilidade de transmitir a Sagrada Escritura em sua pureza, mediante todo o poder e valor da sua verdade. Agradecer ao presbitério equatorial as bênçãos que esse presbitério tem transmitido, e com certeza, conforme a palavra do nosso pastor Américo, momentos de paz e refrigério, sobretudo os pastores. Nós chegamos ao final de um ano exaustos, não é? Com muitas vezes os ânimos acirrados, mas curiosamente esse presbitério, desde 2012, eu penso que nós fomos transferidos para cá juntamente com a igreja, esse presbitério foi o presbitério que eu mais gargalhei, que nós mais rimos. E que bom, meus irmãos, porque é um momento de refrigério para todos nós, e isso deveria ser de toda a igreja, sempre. Por essas razões, meus queridos irmãos, eu convido-vos a que abram a Sagrada Escritura no livro do profeta Sofonias. E não contraditando e até respeitando a oração que ela é pessoal, o pastor Américo pediu para que, em oração, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, me use como profeta. Aí eu vou dizer, pastor Américo, eu prego nos profetas porque eu tento confrontar os profetas contemporâneos, né? Desde que o texto sagrado, lá em Hebreus 11, verso 38, nos diz que eles foram homens aos quais o mundo não era digno. E esses contemporâneos podem tentar correr, mas não vão chegar nem à sombra, nem nós estamos perto da sombra destes homens. E esse é um grande desafio para nós. Meus amados irmãos, nós vamos nos ater à leitura no capítulo 3 do livro do profeta Sofonias, a partir do verso 14 até o final do capítulo, até o final do livro do profeta Sofonias. Capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos ler todos juntos esta porção da palavra do nosso Deus? Ela assim nos diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, em meio a algumas circunstâncias, nosso Pai Eterno chamou aqueles do seu povo
para trazer a mensagem da sua palavra em momentos significativos para a vida do seu povo. Quando nós tratamos dos profetas, e a própria Sagrada Escritura vai lembrar que Abraão foi um profeta, Moisés, um profeta. Nós devemos lembrar algumas circunstâncias que estavam ocorrendo na vida do povo de Deus. Ou nós poderíamos resumir essas circunstâncias a uma simples e destacável situação, a qual nós conhecemos muito bem, a qual nós temos essa ideia, sentimos, pregamos, vivemos, que é o pecado original. É a queda de Adão. São todas as influências e consequências que isso trouxe à humanidade. E não estaria distante nem diferente na vida do povo de Deus. Todos pecaram. Todavia, Deus tem o seu povo. Tem a sua palavra para o seu povo. Deus quer despertar o seu povo para a sua realidade, porque o pecado, a primeira coisa que ele faz é, conforme o próprio texto sagrado, é dizer para nós mesmos, na nossa insensatez, não há Deus. Portanto, eu posso fazer o que bem entender. A situação de muitos profetas, meus queridos irmãos, e nós temos na narrativa bíblica profetas que escreveram, conhecidos como canônicos, e profetas que não escreveram, conhecidos como não canônicos, ou profetas não escritores e profetas escritores. Mas ambos viveram o mesmo contexto. Eles foram chamados para o Senhor, salvo 2 profetas, em especial, para trazer uma palavra direta ao seu povo. Quando eu digo salvo, por exemplo, o profeta Obadias foi chamado para pregar os descendentes de Esaú, a Edom. O profeta Jonas, ao povo da Síria, a Nínive. E bem como Naum também, me lembrei, Naum também vai, depois de um tempo em que Jonas foi, e volta lá para dizer para Nínive que agora não tem jeito, uma vez que eles abandonaram a pregação de Jonas e o Senhor, portanto, eles seriam condenados. Mas a maioria dos profetas, meus queridos irmãos, trazia uma mensagem para o povo de Deus. E que mensagem é esta? Simples. Vocês quebraram a aliança. Não atentaram nem atenderam para o que eu havia decretado lá no passado. Então, todo o contexto da vida dos profetas, ele começa ali no deserto. As circunstâncias do deserto, depois da saída do povo do Egito, e no sábado nós fomos grandiosamente abençoados com a pregação do nosso novel pastor, eu espero que tenha sido essa decisão, Antônio Carlos, de mostrar toda a providência de Deus, a sua presença no seu povo, conduzindo o seu povo até o momento em que eles saíssem do Egito. E todo aquele contexto Deus vem trazendo e mostrando claramente quem ele era. Ali, conforme o pastor nos fez lembrar do texto, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, era a presença visível, o Senhor se mostrando, olha, eu estou aqui. E depois um anjo, um mensageiro do Senhor estava ali. E mesmo assim o povo não atentou para as suas palavras. De tal maneira que Moisés, já no final da sua carreira, no final da caminhada, lá em Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 16 até o 19, Moisés os faz lembrar das bênçãos decorrentes da obediência. E este era o papel, a nossa parte, a parte do povo de Deus, na aliança. Obedeçam e serão abençoados. Como não obedeceram, Deus chama os seus servos, os anunciadores, os comunicadores, os profetas, para mostrar ao povo, vocês estão errados. No contexto do livro do profeta Sofonias, meus queridos irmãos, nós estamos numa transição temporal de um 8º século de pregação tão rigorosa como fora do profeta Isaías, do profeta Amós, do profeta Miqueias, relembrando aos reis e à população de Judá, até porque naquele período, o reino do norte, nós vamos lembrar que os reinos estão divididos, Israel estava dividido, 10 tribos e mais a metade de 2 foram para o norte, fundaram o reino de Israel, batizaram a sua capital Samaria, 2 outros reinos e 2 metades de outro ficaram no sul, se auto-intitularam Judá, e a capital era Jerusalém, e é aqui que nós estamos focalizando
em Judá e Jerusalém. Isaías, Amós e Miqueias estavam focalizando sua mensagem conforme Deus aqui. O profeta Isaías lembra que foi num ano muito significativo de esperanças e de reestruturação para o povo do reino de Judá, que era o rei Uzias. Ele morre. E naquele ano, Isaías vê alguém assentado sobre um alto e sublime trono. Era uma visão para dizendo, profeta, tem rei aqui. Mas não era isso. Já tem um rei. Não era uma previsão de um assentar-se no trono, mas era aquele que já estava assentado no trono. E Isaías diz isso, eu vi o rei, portanto nós temos rei. Ele está assentado, ele domina. E os reis da terra vão fazer tudo para que ele não apareça. É nesse contexto que entra Amós. E vai entrar o profeta Miqueias, sempre pregando. Tem uma figura. Esse rei, ele vai chegar até nós. Vai ser através de uma virgem. Vai ser um menino que nasceu. O governo vai estar sobre os seus ombros. Miqueias vai dizer, vai ser lá em Efrata. Amós vai dizer, vai ser um governo tão glorioso que não adianta cantar hinos, não adianta tentar fazer o que vocês quiserem, Israel, porque vai ser completamente diferente. E Miqueias vai até dizer agora, é simples para você seguir esse que vai nascer. Basta lembrar que o Senhor requer de você. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus. Mas era difícil para Israel. Findou esses tempos. A morte do profeta Isaías, aproximadamente no ano 693, a ascensão no trono do filho do rei Ezequias, Manassés, um rei que assume o trono com 12 anos, reina sobre o reino do sul por 55. E tanto o texto de 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas afirmam que ele fez o que era mal perante o Senhor. 55 anos de influência má no meio do povo de Deus. Praticamente 2 gerações foram formadas no reinado de Manassés. E após a sua morte, o seu filho, Amon, ascende ao trono. São mais 2 anos de influências. Até que o rei Josias vai assumir o trono. É exatamente nesse contexto que surgem os profetas Sofonias, talvez nessa ordem, Abacuque e por fim Jeremias. No 7º século, o momento em que o culto em Judá já estava completamente sincretizado, havia uma mistura entre todas as abominações dos povos. A esperança do povo em Judá e em Jerusalém era nas alianças sociais, políticas que traziam consigo o próprio aspecto religioso dos outros povos. Esta era a garantia para eles de uma segurança futura. Esta era a visão que os próprios reis traziam para o povo de Deus. E ao mesmo tempo sincretizavam, misturavam a verdadeira adoração. De tal maneira que Manassés coloca um altar da abominação Moloque, ou Milcom, no templo da casa do Senhor. Nesta circunstância, meus queridos irmãos, nosso Pai Eterno levanta o seu profeta Sofonias, possivelmente algum tempo antes do início das reformas do rei Josias. Josias assume com aproximadamente 8 anos, se a mente não me trai, e no 18º ano do seu reinado ele começa as suas reformas. Mas antes dessas reformas estruturais que começam no templo, com o resgate da lei, Sofonias estava pregando ao povo. Sofonias estava pregando em Judá. Sofonias estava pregando em Jerusalém, para demonstrar uma coisa, meus queridos irmãos, a qual muitos estudiosos do Antigo Testamento acabam sendo concordes com a mensagem de Sofonias. A agenda de Deus continuará. Ele não vai mudar a sua agenda. E foi a hora que ele mostra isto a Sofonias e diz, prega ao povo. Eu não vou mudar minha agenda. É isso que vai acontecer. Porque foi isso que eu havia declarado lá no passado. Este é o ditame da lei. O povo não seguiu. Caiu nas suas iniquidades. Sincretizou. Julgou a si mesmo como o autônomo da sua vida espiritual, da sua vida social, da sua vida política sem mim. O resultado, a minha agenda será cumprida. O livro do profeta Sofonias, a qual o seu nome pode ser pode significar o Senhor esconde, ou o Senhor esconderá, ou escondeu,
Possivelmente a forma do próprio Senhor está dizendo, está vendo? Até agora ninguém pensou que eu não ia agir. Mas eu vou agir. Eu vou agir sobre Judá. Eu agirei sobre Jerusalém. Eu vou agir sobre todos os povos, porque estão em iniquidade. Eu sou o Senhor, é a minha agenda. Eu vou cumpri-la. Mas tem os remanescentes. Quem são? Estão escondidos. Estão comigo. Sofonias, vai e prega. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É o verso 1 do capítulo 1. É a apresentação, meus queridos irmãos, que o profeta faz, dizendo, bom, a palavra do Senhor veio a mim. E ele é um dos profetas que coloca basicamente a sua genealogia, indo de trás para frente. Se este Ezequias de fato é o rei, é possível que, sendo o tataravô de Sofonias, Sofonias era da casa real. Daí nós entendemos a facilidade de ele entrar em Jerusalém, de ele apontar aos reis, aos nobres. Ele era da casa real, então ele poderia pregar a eles, não só ao povo. E a mensagem de Sofonias é muito contundente. A agenda do Senhor, verso 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, eu estou contextualizando o principal envolvimento do livro, que é exatamente Deus dizer, através de Sofonias, eu vou cumprir, sou eu sou soberano, eu sou o Senhor, eu tenho conhecimento, nada está abscôndito, nada está escondido, não adianta se esconder, Israel, eu sou o Senhor, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês me abandonaram, eu sei o que vocês abraçaram o posto-ídolo, abraçaram a esperança de outros povos. Eu sei de tudo isso. Só que agora eu tenho que completar a minha agenda. Eu havia prometido, e vocês, se abandonassem meus caminhos, iam servir a outros deuses. Não aqui em Jerusalém. Como de fato estava acontecendo. O Reino do Norte caiu, aproximadamente em 722, sobre o domínio da Assíria. E mais à frente, no 6º século, Judá haveria de cair. Em 547 a.C., Judá seria invadido pelos babilônicos. Mas, meus queridos irmãos, o livro tem algumas características fantásticas para a nossa vida, para a aplicação na vida da igreja, como toda a Sagrada Escritura. E talvez, meus queridos irmãos, nesses dias que nós vivemos, nessa nossa contemporaneidade, a mensagem deste profeta é tão atual, como todo o texto sagrado, evidentemente. Mas quero destacar aqui o que Sofonias vai dizer lá no capítulo 3, no verso 17. Para chegarmos lá, Sofonias vai lembrar que o Senhor disse, a minha agenda ela vai se cumprir num dia que eu determinei. Haverá um dia. Haverá aquele momento em que vocês saberão que eu estava no controle de todas as coisas. Verso 10 do capítulo 1. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento dentre os outeiros. Sofonias estava dizendo, pela palavra do Senhor, Jerusalém vai ouvir lá de dentro o que eu tenho para dizer. É lá de dentro, no meio da cidade santa, no meio de Sião, onde estão os meus adoradores que agora estão adorando também outros deuses. O problema do sincretismo, meus queridos irmãos, ele é muito semelhante àquilo que os apóstolos disseram, pregaram que ia acontecer. A apostasia da fé. Não significava abandono da igreja, não significava que o povo ia deixar de frequentar a igreja. Eles só não iriam mais valorizar o verdadeiro exercício da fé. Tão preciosa, como disse Pedro na sua primeira carta. Mais valorosa do que o ouro apurado por fogo. O que estava acontecendo é que havia sacrifícios ao Senhor. Haviam orações, cânticos. Havia no coração daquele povo de Jerusalém a ideia de uma solenidade, a qual Isaías já havia dito. O Senhor não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava mostrando através dos seus profetas, eu sei o que é que vocês estão fazendo, não adianta se esconder. Eu sou soberano. Eu constituí esse povo, eu criei toda essa terra. Não adianta você querer colocar a sua agenda, porque é a minha que vai ser realizada. Sofonias diz mais, meus queridos irmãos, nesse contexto. É um dia terrível, glorioso. Verso 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. O alerta de Sofonias, evidentemente, meus queridos irmãos, nós devemos
entender alguns contextos que ocorrem no Antigo Testamento. É um brado, é um grito. Ele vai ocorrer para Judá e Jerusalém. Talvez o povo, imediatamente, na verdade, o povo fazia o que era natural. Lá na frente ia matar os seus profetas. Por não atender ao rigor da mensagem, que era de Deus. O profeta era o seu porta-voz. Ele estava dizendo, é a palavra de Deus que veio a mim. Agora eu tenho que dizer. Eu não posso seguir vocês e não dizer. Eu tenho que seguir a Deus porque eu tenho que dizer. É a Ele que eu sirvo, foi Ele que me chamou, agora eu tenho que dizer. Não tem jeito. Vocês pecaram contra Ele. Vai doer? Este é o dia. Esse dia será grandioso. É um dia perto e Sofonias estava apontando imediatamente para a queda de Jerusalém há um século para frente. É evidente que este eco vai chegar até um no Jordão, que continuará gritando e que vai gritar pela última vez, finalmente, terminando a senda dos profetas, onde ele vai dizer, após mim, virá aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, debruçando-me aos seus pés, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o seu último brado foi, eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado. Estou falando do último profeta João Batista, dessa escola, deste grupo, homens aos quais o mundo não era digno. Para Sofonias, ele não poderia recuar desta mensagem dada ao Senhor, de tal maneira que ele poderia dizer, venham povos, venham nações, pensem agora, veja o verso 1 do capítulo 2, concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Na verdade, o brado do Senhor, a palavra do Senhor, dizendo, está vendo, vocês não vão reconhecer os pecados de vocês, agora examine-se. É todo mundo, é toda a nação. Não é só Judá e Jerusalém que vão apanhar na agenda do Senhor, com perdão da expressão, não é só Judá e Jerusalém que serão o alvo da ira do Senhor, é toda a nação. Neste contexto da pregação de Sofonias. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscais a justiça, buscais a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. A mensagem de Sofonias faz lembrar aquele povo. O Senhor está irado. Mas Ele quer que os mansos, os simples, os humildes, se quebrantem, se arrependam. É para isso que o Senhor está ali. E mais à frente Ele vai mostrar a este povo de Jerusalém quem Ele é para com Jerusalém. De uma forma geral, Deus está dizendo, olha aqui, eu sou este, eu sei. A minha ira está acendida. Eu reconheço e sei o que é que vocês estão fazendo. Não adianta. Eu gostaria que o meu povo fosse piedoso, entregue, devoto. É a minha lei. É a minha cura para a vossa alma do vosso pecado, dos vossos pecados. Mas vocês não querem. Mas ainda assim, busquem o Senhor. Os povos vão escarnecer. Verso 8. Moabe escarnece. Os filhos de Amon injuriam. Portanto, verso 9 do capítulo 2. O Senhor vai dizer, tão certo como eu estou vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será destruído, Moabe será como Sodoma, os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal, assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Verso 11, o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar o adorarão. A esperança, a continuidade da ira, também Etiópia, a Síria, todos esses povos cairão frente à ira do Senhor, está pregando Sofonias. Jerusalém, capítulo 3. O que Jerusalém faz? Deus mostra para Jerusalém, não, vocês cultuam também a Milcom, Astarote, sabe lá quantos deuses vocês cultuam junto comigo? Vocês são uma cidade opressora, de rebelde e manchada.
não atende a ninguém, não aceita a disciplina. A situação mais terrível para o povo de Deus, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Talvez a gente para pensar, pastor, isso é povo de Deus mesmo? Meus queridos irmãos, nós poderíamos acessar aqui, mas eu acho que o tempo não nos dará, o livro das Crônicas. Quem gosta de estudar o Antigo Testamento, perdão, tem gente que não gosta, mas quem gosta de estudar o Antigo Testamento, o livro das Crônicas é um livro maravilhoso, meus queridos irmãos, porque ele é escrito tempos depois do exílio. Eu acho que esse cronista, aliás, alguns estudiosos acham que o cronista, ele está muito aborrecido com o contexto sacerdotal da época, e ele resolve esclarecer com muito mais detalhes o que ocorreu de fato, conforme descrito no livro de Reis, que ele é pré-exílio. E aí o cronista vai ser pesado. Aquele censo, Satanás estava por trás. Ah, mas Davi, quem disse que Davi era tão piedoso assim? Olha o que ele aprontou. É claro, era um homem segundo o coração de Deus, mas aprontou. Então o cronista ele vai revelar que nesse contexto, o legado de Manassés e Amon ao povo, e não foi só isso, não foi só a herança, o povo aceitou a herança. Ela foi terrível, de tal maneira que ele vai dizer que todos esses atos eram maus perante o Senhor. Não tinha nenhum outro conselho para dizer, não, mas será não foi tanto assim? Se não tem conselho de sábios, não tem conselho de sacerdotes, não tem conselho de mestres, é perante o Senhor. É o Senhor que está dizendo, eu vi, eu sei, é isso que vocês fizeram, e vocês fizeram mal perante mim. E é Jerusalém. Todavia o Senhor tem o seu povo, e Ele quer resgatar. Verso 8 do capítulo 3. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Nosso grande intérprete da Reforma, João Calvino, comentando esta obra, Os Profetas Menores, João Calvino vai dizer que aqui, através de Sofonias, o Senhor demonstra a nossa entrada neste reino com o aporte da evangelização missionária, da pregação missionária para todos os povos, para os gentios. Assim, meus queridos irmãos, no verso 11, ainda na pregação de Sofonias, naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Deus falando a Jerusalém, aos remanescentes de Jerusalém, ao seu povo. Eu estou resgatando vocês. Naquele dia desse resgate, vocês não sentirão vergonha de nenhuma das minhas obras. Vocês anunciarão, comunicarão, e é isso que os povos precisam saber. Verso 12, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel cometerão iniquidade. Não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. É por isso que a mensagem de Sofonias, da parte final, é dizer: o Senhor está ali para resgatar o seu povo. Apesar da apostasia de Jerusalém, apostasia de toda a nação em Judá, influenciada pela confiança a outros povos, o Senhor vai dizer: eu vou resgatar. Alguns serão punidos, outros serão preservados. E estes preservados, aos quais eu escondi, daí nós entendermos que Sofonias foi a pessoa significativa para essa mensagem. Pelo seu nome, o Senhor esconde. Vai dizer-lhes: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças, isto é, aquilo que eu havia lavrado e cumpri, agora não será contra ti. Lançou fora o teu inimigo. E quem é o rei? Sofonias prega.
não são aqueles aos quais vocês confiam. Não são os reis da temporalidade. O rei de Israel, e usando o termo hebraico, é Yahvé. O rei do povo de Deus é o Senhor. É isso que o próprio Senhor está dizendo. E ele não está longe, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Por isso que naquele dia, Jerusalém, não temas. Ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Meus amados irmãos, diante desse contexto, pensemos, meus queridos irmãos, o quanto aquele povo poderia se regozijar numa esperança para confiar no Senhor. Para esperar inteiramente nele. Na liturgia nós lemos 3 salmos que falavam de confiança. É a característica, o estilo do salmo. Composto, um anônimo, outro de Davi, para incentivar e levar o povo a confiar no seu Deus, único e exclusivamente. Porque é a agenda dele, é o cronograma dele, é o programa de Deus que está sendo realizado. E esse programa, conforme um teólogo holandês chamado Klaas Rania, é o cronograma da redenção. O que está acontecendo fora do cronograma, ele disse, não tem nada acontecendo fora do cronograma. São só os parasitas que são necessários para nós entendermos a redenção. E ela, meus queridos irmãos, destacada aqui por Sofonias, começa dizendo pela grande declaração da confiança que o povo deveria ter no seu Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Meus queridos irmãos, vou colocar desde Abraão, desde a queda, o homem está separado do seu Deus. Adão se esconde. Adão acusa a Deus. A mulher que tu me deste, Senhor. Parece que esse pecado ainda permeia nós, né, homens, né? A mulher que tu me deste, Senhor. E há essas célebres acusações. A Caim, sendo mau, querendo prestar culto a Deus. A Caim, sabendo que o culto dele não seria aceito, mas mesmo assim ele quis praticar o culto a Deus. Existe toda a sua descendência que não aceitou a disciplina. Caim, serás errante, isto é, tu não vai ter família, não estacionarás para viver, não vai ter terra. Caim casa, faz logo uma vila, vai gerar um reino poderoso. Tudo isso para dizer, eu não ligo, eu prefiro o meu pecado. Até que todas as nações voltem-se para si mesmo, para lembrar que eles não precisam de Deus. Ou que este Deus pode ser manifestado em tantos outros. Todavia, meus queridos irmãos, pensemos em Sofonias pregando em Jerusalém, em Judá, dizendo, aquele Deus ao qual, lá da aliança, se nós quisermos, vamos fazer isso, Deuteronômio capítulo 26. A partir do verso 16. Moisés, bem próximo, juntamente com o povo, de atravessar a parte mais rasa do Rio Jordão, o Val do Jabó. Ele está lembrando os princípios, dos decretos divinos ao povo, antes de entrarem na terra. E a exortação foi, hoje o Senhor teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizestes o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Assim, meus queridos irmãos, Sofonias estava lembrando ao povo de Jerusalém, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Não tem coluna de fogo, não tem nuvem, não tem mar se abrindo, não tem rocha jorrando água. Tem a pregação de Sofonias.
tem a lei. É isso que ele está dizendo. Não estamos vendo. Eu não sei, tu está vendo o poste ídolo que colocaram aí. Você está vendo isso aqui. Você está vendo uma possível aliança social, política e religiosa, a qual vocês estão colocando toda a vossa confiança. Mas isso não os livrará, porque isso é a ruína de vocês, será a ruína de vocês. Não há confiança nisto, há confiança imediata no seu Deus. O plano redentivo do Senhor está sendo demonstrado aqui, na presença do Senhor em Jerusalém, em Judá. Não é que o Senhor veio agora por causa dos pecados. A força da fraseologia hebraica o Senhor estava sempre contigo, você não viu? O Senhor sempre estará contigo. Eu posso, por analogia, lembrar aqueles dois lá na estrada de Emaús. Eu penso, meus queridos irmãos, o nosso Senhor como, eu creio que muitos de nós pensamos, como um humano, um ser humano muito diferente de nós. Talvez nós não consigamos dimensionar o humor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tive um mestre, um professor, que ele disse que a tendência de muitos calvinistas é colocar o humor de Jesus Cristo com a melancolia de Calvino. E quando você olha lá no caminho de Emaús, lê o texto, eu fico imaginando Jesus chegando pertinho deles, pergunta, o que está acontecendo? Tu não sabes? O alvoroço em Jerusalém causado por... Eu fico imaginando Jesus olhando ali essa situação. Tá bom, Jesus passou. De repente o coração dos homens ardeu. Principalmente quando eles ouviram, nosso Senhor ressuscitou. E eles disseram, todavia não ardia o nosso coração ali. Pensemos em Jerusalém dizendo, ouvindo do profeta Sofonias, o Senhor está no meio de ti. Sempre esteve. Vocês que não perceberam. A lei estava ali. Como vocês não atentaram, o Senhor levantou o profeta para dizer, está aqui a lei. Está aqui o que eu deixei, esta é a minha herança. Não é o rei Manassés, não é o rei Amon. Agora esses profetas vão ajudar Josias, porque tem que restaurar isto. O culto é para vocês. Vocês têm que me adorar. Se adoram ou não adoram, eu não vou ficar menos ou mais poderoso. Na verdade, muitos cristãos não largaram a própria mitologia grega. Entre as brigas entre os deuses, não é? Principalmente a trindade grega, né? Zeus, Hades e Poseidon. A quem você servia mais se tornava o Deus mais poderoso. Então Zeus sempre ajudava o povo para que eles pudessem fazer mais, confiar mais nele, para que ele ficasse cada vez mais poderoso. Não é isso. O nosso Deus estava dizendo, vocês são meu povo. O meu povo me conhece. O meu povo me adora. O meu povo sabe que eu estou no meio dele. Então é por isso que Sofonias brada, meus queridos irmãos, e de fato é grito, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Jerusalém tinha que entender isso, não era o poste ídolo, não era Malcom, Micom, Astarote, quem quer que seja, desses deuses criados. Mas era o Senhor, era Yahvé, Deus dele, Deus desse. Pensemos, meus queridos irmãos, que os profetas não tinham outra mensagem, porque foi essa que Deus lhes deu. Isaías tinha que dizer, eu vi o Senhor, eu não pude me conter, quando eu vi o Senhor sentado, eu vi que eu era pecador. E lá do alto é que veio a redenção. O Senhor tocou os meus lábios e disse que foi retirada a minha iniquidade. Agora eu posso pegar vocês. Mas vocês não vão ouvir porque a mensagem é dura. A mensagem do profeta Isaías, na verdade, o currículo vitae do profeta Isaías não seria aceito por muitas igrejas dessas evangelicais aí. Porque Isaías foi chamado para pregar, para endurecer o coração do povo de Deus. No evangelicalismo ele não ia levar nenhuma alma para Cristo. Também ele não podia, ele não é o Espírito Santo. Amós tinha que dizer no meio da população. Vocês são espoliados por aqueles que têm, mas porque vocês gostam disso. Vocês não se curvaram diante do Senhor em humildade. É Miqueias chegando com uma mensagem também, muitos pensam que é mais simplória, mais tranquila. Não. Daquele lugar desprezado sairá o Salvador.
É Sofonias chegando para Jerusalém dizendo: triste é a situação espiritual. Vocês não reconhecem nem o seu Deus no meio de vós. Todavia a mensagem é para isto. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, ó Jerusalém. Deus estava sempre no meio de Jerusalém. E era para cumprir a sua agenda. Para salvar-te. Poderoso para salvar-te. Meus queridos irmãos, este é um outro destaque que os profetas faziam. Costumeiramente, alguns reis procuravam fazer aliança porque poderosos, reinos poderosos, se reuniam para dominar. Nos parece que no contexto inicial do reinado de Josias, havia uma grande divisão trazida por Manassés e Amon. O reino sírio estava chegando ao fim, mas ainda dominava parte da Palestina. De um lado, surge um faraó no Egito, do lado do sul, Psamético I, criando um poderoso exército. Por um outro lado, Assurbanipal, da Síria, também estava criando um poderoso exército. E eles começariam a sua investida sobre a Síria. E talvez o Egito sobre Israel. Alguns estudiosos chegam a afirmar que pairava uma dúvida em Jerusalém. Uma vez que o reino do norte já havia caído pelo domínio sírio, era possível que eles iam cair sob o domínio da Assíria, e o próximo seria Jerusalém, Judá. E o povo se dividira. Nós vamos procurar fazer então aliança com a Assíria para impedir o poderoso exército de Psamético do Egito? Ou nós vamos nos quedar ao poderoso exército de Psamético e resistir à Síria? O teólogo reformado Gerhard von Groningen afirma que essa divisão ela foi significativa para a mensagem do Senhor. Ou confiamos nesse exército e nesse poder político, ou confiamos nesse outro. E aí ele esclarece, vejam só onde estava a piedade de Jerusalém e de Judá. Onde estava a consciência, onde eles haviam colocado o seu coração. Quem manterá Jerusalém? Será a nossa aliança com a Síria? Será a nossa aliança com o Egito? A Sofonias vai dizer não. Quem é poderoso para salvar é o Senhor. Meus queridos irmãos, o contexto imediato nos leva a entender que esta salvação aqui não é a salvação final. Não é o resgate. Ainda não é a redenção. Mas era para demonstrar que eles estavam tão ligados a esses contextos e não mais olhavam para a glória divina. E Sofonias traz a mensagem dizendo, olha, para livrá-los da Síria, livrá-los do Egito, livrar de quem quer que seja o Senhor. Vocês não viram o que aconteceu lá na época do Egito? A mensagem abençoadora do pastor Carlos ontem para nós. O Senhor vai à frente, o Senhor abre o mar. Ah, estão com medo porque o exército faraó vem atrás, o Senhor vai para trás deles com a coluna de nuvem, põe o seu anjo lá. E ainda não confiam? O que mais vocês querem ver? O Senhor dá um pequeno puxão de orelha, não vão entrar diretamente. Olha, um percurso aí de aproximadamente 3 meses, entravam na terra prometida. O Senhor diz, por causa daquele bezerrinho de ouro que não tem nada a ver, né? Um brinquinho de ouro, alguma coisa assim, não tem nada a ver. Vocês vão passar 40 anos no deserto. A obrigação dessa geração aqui, que vai morrer no deserto, é ensinar a nova geração a lei. Mas eu sou seu Deus. Maná virá do céu todo dia. A água virá para vocês. Conclui esse período, a roupa deles estava como eles entraram. E apesar das murmurações, só isso, Senhor. Só pão, só água. Não, eu vou mudar um pouco o paladar, vou mandar perdizes, codornas, já que estão murmurando, eu sou o Senhor, não se preocupe. Vou mudar um pouco o paladar de vocês, não aguento mais tanta murmuração. Né? É evidente que nós podemos, por analogia, dizer, pô, pastor, toda vez essa exposição aí, é um livro sequencial, né? É confissão de fé, são catecismos, não tem um louvorzão diferente, né? Não precisa. É palavra. É o culto a Deus.
É o povo reunido adorando a Deus. É o povo tomando consciência, e Jerusalém tinha que tomar consciência agora. O Senhor é poderoso para salvar. Podemos sim, devemos aplicar a nossa eterna salvação? Sim. É um poder muito demandado para salvar alguém. A Divina Trindade se envolveu plenamente na nossa salvação. A Divina Trindade está plenamente sustentando a nossa salvação. Nessa em razão, depois de um discurso tão longo de Paulo, a partir do capítulo 4 da Epístola aos Romanos, e aí nós temos que citar um monte de circunstâncias que Paulo coloca à igreja de Roma, não é? Qual é a justiça? A de Abraão? Da fé. E que justiça é essa? Que julgamento é esse? Está concluído. Justificados, pois, mediante a fé, temos que ter paz com Deus. Porque foi a prova do amor de Deus que ele enviou seu Filho. Apesar das nossas dificuldades de pecado, porque às vezes nós não entendemos o nosso modo de agir. E Paulo estava dizendo, ainda justificados, eu penso como pecador. Mas eu tenho que entender que eu tenho que bradar, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que em Cristo Jesus me livrou disso aí. Por isso que nessa razão que nós devemos lembrar que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do pecado da vida foi através de Cristo que nos livrou da morte. Estava enferma por causa das nossas interpretações, das nossas angústias. Mas em Cristo Jesus nós fomos libertos. Inclusive a própria criação, ela almeja, ela tem esperança da nossa revelação como filhos. E olha, a revelação, nós estamos escondidos. Como o próprio nome do profeta Sofonias. Deus esconde. A própria criação, ela guarda essa revelação final para que ela seja liberta finalmente da maldição. Que já dura muito tempo, desde o Éden. E ela guarda. De tal maneira que Paulo pode dizer, portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a eles, de antemão, conheceu. A eles, de antemão, predestinou. A esses que predestinou, justificou. Está resolvido o problema desde a fundação do mundo, com o cordeiro morto, que é morto desde a fundação do mundo. Aos que justificou, chamou. Aos que chamou, tem que ter tanta certeza que ele já glorificou. É a certeza da salvação. E agora? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é poderoso para nos salvar. O que disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou. Meus irmãos, nós estamos repetindo o texto. O que Deus deixou é para a consciência de Jerusalém, a igreja. É o poder de Deus para a salvação. É esse evangelho que Paulo disse, eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É ele que desperta. E é isso que Paulo estava lembrando aos crentes de Roma. Quem tentará acusação contra os eleitos? Deus já resolveu o problema. Todo mundo é culpado, mas ele trouxe a penalidade, a sentença sobre o seu filho, resolveu o problema. De tal maneira que Paulo ainda pode dizer, estou bem certo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode acabar com essa agenda. Pode tirar-nos do amor de Deus. Porque ele foi dizer ainda, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Capítulo 9 de Romanos, verso 16. E ainda que Israel tenha testemunho, e Paulo disse, pesa no meu coração saber que eles têm zelo por Deus, mas não fazem em Cristo, é sem entendimento. Tentam justificar-se com a sua própria lei. Para estes que se justificam na sua própria lei, Cristo é o fim. Até por final, meus irmãos, eu já estou cansando, eu tenho que usar um suplemento, porque a glicemia baixa. Aí tem uma irmã caridosamente que traz da Síria, Damasco. Me perdoe, irmão. A glicemia já está acabando. Nós pensamos que Paulo conclui essa sessão toda. No final do capítulo 11, verso de 33 a 36. Quando Paulo vai dizer,
a toda a igreja de Roma, a cristandade, esse poder de Deus na nossa salvação. Porque é por Ele, por meio dele e para Ele. São todas as coisas. É o louvor. Olha a profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem arminiano foi que primeiro lhe deu a ele para que ele seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele. E a sua agenda são todas as coisas. É por isso que Sofonias disse: Jerusalenos, povo de Judá, é o poder do Senhor que salva. A inclinação de vocês é aos outros povos. E o que eu estou pregando é o que o Senhor está dizendo. É Ele que salva. Jonas já havia dito: ao Senhor pertence a salvação. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Mas o nosso Deus não é aquele Deus pintado pelo medievo, pela Idade Média, o cristianismo medieval. Um Deus só ira, o velhinho, o barbudo, que manda São Pedro trazer chuva, trovão e outras coisas. A revelação de Deus para Sofonias de si mesmo e para com seu povo é dizer: o Senhor terá deleite em Jerusalém com alegria. Meus queridos irmãos, não foi qualquer projeto de Deus a eterna redenção. Eu sei que ainda é muito obscuro para nós. Será revelado naquele dia, um glorioso dia. Depois nós voltaremos com essa temática do dia em Sofonias, lá no final da mensagem. Mas, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para tudo que Deus fez, nós devemos lembrar a interpretação de Paulo sobre essas circunstâncias aos crentes de Corinto. Que pela graça do Espírito Santo, somente por ela, nós podemos chamar o nosso pai de Abba, em aramaico, papaizinho. Era a expressão típica das crianças para com seus progenitores. E Paulo estava quebrando, talvez, todo um dilema grego em Corinto de influência sobre as divindades. Principalmente as socráticas, na qual Sócrates tanto criticava as interpretações sobre os deuses, quanto ele mesmo poderia dizer: se esse Deus pode ser interpretado por nós, ele está enfraquecido. Ele é muito além disso. E talvez a igreja de Corinto, de uma certa forma, sempre colocou isto, não é? Meus irmãos, assim, entendam um pouco da minha crítica. E nós devemos sempre nos direcionar a Deus com toda a reverência, com todo o reconhecimento. Mas eu lembro de uma pessoa que quando ele orava, dava vontade de dizer assim: nossa, Deus se converteu à teologia dele. Ó Deus, tu que és o Deus soberano, eterno, imutável. Ele citava toda lá a pergunta 3 a resposta da pergunta 3 do breve catecismo, né? Quase ele não peticionava. Sempre lembrando que Deus era, e tudo aquilo. Às vezes a nossa oração é assim. E Jesus Cristo disse: não, você vai orar assim: Pai nosso que está no céu. Vai lembrar a Deus que Ele é soberano? Saiba que Ele é soberano. Talvez Paulo esteja quebrando isso e dizendo: Deus vos trata como filhos, como escreveu o autor de Hebreus. Não precisa ter esse rigor todo. Você ganhou livre acesso em Cristo ao Pai. Evidentemente que nós não vamos tratar o nosso Deus como um co-igual. Não. E é exatamente esse cuidado, esse carinho, que Deus vai dizer para as pessoas em Jerusalém através de Sofonias: eu vou me deleitar em ti com alegria. Meus queridos irmãos, o que um pai digno e justo mais quer é que os seus filhos, em obediência, lhes tragam alegria, porque o pai tem a alegria de ter filhos. Criaram uma circunstância para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: qual pai que, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe,
dará uma serpente, uma víbora, um escorpião. Aí Jesus Cristo disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. E aí Cristo salta todas as providências que nós normalmente gostaríamos de ter para colocar aquela que é mais preciosa para nós. Vos dará do seu Espírito. O Senhor se deleita em seu povo. Ele estava pregando para Jerusalém, a despeito do sincretismo, a despeito de vocês terem me abandonado, eu vou ter prazer em vocês. Volto a citar o teólogo holandês Klaas Groening, ao qual ele diz assim: é um segredo, não sei se eu estou certo, gostaria de estar, mas o meu coração ainda está inquieto, mas nos parece que a divindade criou todas essas coisas para se aproximar de nós. Se não fosse a queda, se não fosse a iniquidade, se não fosse o pecado, ele não assumiria a nossa natureza para viver eternamente conosco. Claro, isso é uma perspectiva teológica, filosófica de Klaas Groening. Mas, meus queridos irmãos, sendo divino, sendo humano, o nosso Deus, ele quer ter prazer na vida do seu povo. Para com a mensagem de Sofonias, Jerusalém tinha que tomar conhecimento. Judá tinha que saber e experimentar, não com coluna de fogo, de nuvem, não com maná, não com água jorrando, nem mais um outro sinal, mas entender, meus queridos irmãos, aceitar que o Senhor está no meio dela, poderoso para salvar, e que ele tem prazer com alegria na vida dos seus filhos. E não só isso, meus queridos irmãos, Sofonias ainda diz mais na sua pregação. Haverá um momento de renovação pelo amor. A construção hebraica desta passagem, meus queridos irmãos, dessa frase, é basicamente a ideia do Senhor pegar algo que estava enterrado e tirar, limpar, tirar todas as poeiras, essa ideia de renovação. É exatamente a promessa do seu povo, é a promessa de restauração. É o que nós entendemos, vamos entender lá na frente, sobre a restauração do nosso próprio corpo. O que vem a ser corpo glorificado é aquele que perdeu o efeito do pecado. Não tem mais, não tem sensação, não tem nada. Alguns pensam que é aquele brilho, aquela áurea, né? Ensinada aí pelos quadrinhos, pelos animes, né? da tradição shintoísta, muito influente nos nossos tempos, na nossa contemporaneidade. Isso é um perigo para as nossas crianças. Nós devemos tomar muito cuidado, estar atentos a isso. Muito cuidado, pais, com esses animes. Ela está sobrecarregada de filosofia religiosa, espiritualista. Atentem para isso. Por isso que eu vou dizer que vocês vão ter que passar a assistir os animes, tá? O Senhor vai renovar no seu amor. Meus queridos irmãos, a perspectiva de renovação, pelo contexto, era: então o Senhor vai nos devolver, pode acontecer qualquer coisa, mas o Senhor vai... Eu posso fazer à vontade, o Senhor vai me restaurar. Possivelmente era essa tese cínica que ocorria nos tempos do profeta Oséias. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura do capítulo 6 do livro do profeta Oséias, sempre existiu, meus queridos irmãos, essa ideia de uma espiritualidade fake. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4. Oséias 6, de 1 a 4. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O profeta estava dizendo: é isso que vocês dizem? O Senhor, está certo, Ele viu o nosso pecado, nos disciplinou, mas Ele vai restaurar. Ele ainda faz uma jogada aqui, não é? Depois de 2 dias Ele nos renovará, revigorará. A mesma raiz da palavra usada por Sofonias aqui, nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então vamos prosseguir, conhecer ao Senhor,
como a alva, a sua vinda é certa. Aí Oséias vai dizer, é assim, Efraim? É assim, Judá? Esse amor é fake. O vosso amor é como a nuvem da manhã. Mas o Senhor estava dizendo, não é essa a renovação. É no meu amor. O Senhor ama seu povo. E, meus queridos irmãos, não existe providência maior do que ser o alvo do amor de Deus. Dia a dia. Traz consigo a sua misericórdia, seus benefícios, a graça do Senhor. Jesus Cristo nos dá um alerta, que ele é bastante misterioso ainda. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará de quase todo. A nossa tendência primária no texto é, está vendo? O mundo está sem amor por causa da iniquidade. Nós devemos lembrar o contexto em que Jesus está em Jerusalém, dominação romana, influência de diversos povos, Jerusalém insatisfeita. Tudo isso é iniquidade. Aí Jesus chama os seus, começa a ensinar, dizendo, olha, cuidado com isso aí. O problema é que lá na frente isso aqui vai piorar. E vai afetar nós. Por isso que é complicado. Será que Jesus estava falando de um amor no mundo? Não, para Jesus não tem amor no mundo, ele deve lembrar isso. Tem no seio da igreja. Tinha que ter. Então, se essa linha de raciocínio é contundente, plausível, por se multiplicar a iniquidade lá fora, nós vamos esfriar como crentes em Cristo Jesus no nosso amor. De uns para com os outros. Maridos em relação às suas esposas, esposas em relação aos seus maridos, filhos em relação aos seus pais, os pais em relação aos seus filhos. E assim vai a lista. Deus estava dizendo, não, é o meu amor. Meu amor renova, restaura, revigora. É João dizendo na sua carta lá no final do seu ministério, da carreira, no final do primeiro século, de glórias mediante tão grandes dificuldades. Filhinhos, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Para o profeta Sofonias, a restauração de Jerusalém, de Judá, do seu povo, era mediante o amor de Deus. Para que finalmente ele pudesse pregar a Jerusalém, dizendo, em tudo isso o Senhor vai ter regozijo, com júbilo, com alegria, regozijar-se-á em ti, com júbilo. Meus queridos irmãos, pensem, prestem atenção, que pelo menos em Sofonias, nós vamos ter o uso tão pessoal dos pronomes aqui. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Vejam só a contundência de Sofonias. Ele não está tratando de um tempo ou de um povo mais extensivo, ele está dizendo vocês de Jerusalém, vocês de Judá. É um Senhor teu Deus. Ele está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar-te. Se deleitará em ti com alegria. Renovar-se-á no seu amor próprio. Renovar-se-á em ti, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus queridos irmãos, ninguém ensina melhor louvor que o nosso Deus. Porque Ele em si é a verdadeira adoração. O nosso trabalho como seus filhos, e meus queridos irmãos, eu, nos últimos tempos, enveredei para uma área, muita gente acha perigosa, julguei gloriosa, a área da ciência da religião. Mas muito cuidado, não vão, viu? Tem que estar em oração todo dia. E convicção da Sagrada Escritura. Mas a gente tem aprendido que a humanidade está preocupada. Alguns personagens da humanidade estão preocupados com a religiosidade do mundo. E nessa preocupação, eles acabam destacando alguns pontos, muito para eles relevantes, que definem a pessoa religiosa. Normalmente ela tem um ser, ou seres, a qual ela julga são os seres divinos. E nisso há um diferencial dela. Eu sou humano, ele é divino.
E por ser divino, talvez ele tenha vindo primeiro. Ele pode ser o meu originador, mas através de outros. Isso é natural entre as religiões. Aí tem o próprio personagem, que ele faz essas definições pelas suas sensações. Tem um ser divino, como eu posso me aproximar dele? Aí é um terceiro ponto que eles descobriram. Vem o que eles chamam de totemismo. Tem que ter um treco lá para ele se guiar. E é interessante que eles vão logo dizer, eu vou logo segredar para vocês. Não é? O deles está tudo certo, o nosso totem está errado. Certo? Os patuás deles estão tudo certo, os amuletos da sorte estão tudo certo. O nosso está errado. Como entidades religiosas, atores religiosos. E aí, por último, tem os preceitos, os ditames, o que vai prender tudo isso. E eles chegam à conclusão. Esta é a imaterialidade do saber. Esses homens precisam disso. Estes tais religiosos não vivem sem isso. Pode ser um peixe, um vaso, uma casa, outro homem. Eles precisam disso. Esta é a realidade deles. Nós, como crentes, vamos olhar para isso e dizer, é maravilhoso quando nós entendemos o pecado original que faz tudo isso com eles. Porque eles não sabem quem é o nosso Deus. Paulo em Atenas olha e ele se revolta com uma infinidade de altares. Um geógrafo grego, Estrabão, chegou a afirmar que aproximadamente 20 mil altares tinha... mais de 20 mil altares tinha em Atenas. Então, haja Deus. E se nós fôssemos seguir o personagem do Grande Sertão Vereda, que disse que ele gostava de ir para a igreja metodista, para a igreja católica, para onde? Porque ele tinha muito pecado, por isso que ele tinha que procurar as divindades. Paulo poderia ter dito, olha, vocês são muito de pecadores. Né? Ele disse, não, eu vejo que vocês têm uma inclinação para as divindades. Vocês consentem com isso, né? São religiosos, significativamente. Até o ponto que Paulo chega, Deus não está perto, não está distante dele, porque eles estão tateando, tentando achar. Mas não é a nossa divindade. Por isso que Paulo diz, o Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu passo a anunciar. É a clareza da verdade. Por isso, meus queridos irmãos, Sofonias vai dizer a Jerusalém que apesar de tudo isso, na renovação, no reconhecimento da presença de Deus, na demonstração do seu poder em salvá-los, haverá regozijo do Senhor com júbilo para com seu povo. Nós podemos lembrar, meus queridos irmãos, que, na verdade, o que Deus está dizendo aqui seria a nossa tarefa. Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está na sua igreja. Não precisava Deus usar Sofonias e dizer ao seu povo, é necessário pregar para dizer que eu, onisciente, onipotente, onipresente, vou estar no meio de vocês. Aí nós olhamos e temos um vislumbre da falta de espiritualidade de Jerusalém na época de Sofonias. Portanto, meus queridos irmãos, nós entendemos que a mensagem do profeta Sofonias, direcionada a Jerusalém e Judá, tinha esse alvo. Primeiro, demonstrar ao povo de Deus que eles haviam abandonado completamente a aliança, quebrado a aliança. Eles não guardaram aquilo que Deus havia deixado para eles, conforme a descrição de Deuteronômio capítulo 26. Moisés disse, olha o que vocês provocaram. Deus teve que declarar que ele é o seu Deus. Está lá em Deuteronômio, verso 17, 26, 17. Vocês forçaram Deus a dizer. Mas ele disse. E aí, está aqui a minha lei. Vocês têm que guardar. Se guardar, será abençoado. É maravilhoso, meus queridos irmãos, quando nós vemos que a bênção da aliança para nós é exatamente guardar, seguir, se regozijar nos mandamentos. E esses mandamentos esclarecem quem é o nosso Deus. O quanto ele é providente, sem nós precisarmos fazer muita coisa. Ou quase nada. Ou nada. Já disse Salomão num dos seus salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, levantar de madrugada, comer do pão que penosamente granjeaste. Destaque de Salomão. Aos seus amados. Isto é, a quem Deus ama, Ele dá enquanto dorme. Esse é o amor de Deus. É aquele amor que Davi vai dizer, a presença de Deus, tudo. É um conhecimento maravilhoso demais para ele. É sobremodo elevado que ele não pode atingir. Deus sondando, Deus conhecendo. É isso que ele diz, e brada, louva ao Senhor no Salmo 139. É a presença de Deus. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas do meu andar, o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já sabes todas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. A confissão de Davi, não dá para entender isso, que eu não estou enxergando nada, mas Deus está fazendo. Ele é o pastor. Nada me faltará. Desde que eu dei o dízimo. Não. O dízimo é gratidão por tudo. Obrigado, Senhor. Não posso pagar pela salvação, mas lá vai. Vou tentar. Eu tenho que tirar esse ídolo de mim. Esse ídolo, na verdade, vai ser meu escravo agora. Por isso eu vou abençoar o teu povo. Davi estava dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu pastor, Deus, Senhor, Jesus, me leva para a água de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande por um vale mortal, não vão temer. Porque ele me protege. Vara e cajado. Quanto aos meus inimigos, ele faz uma festa na presença dele. Me prepara para a festa, ungir na cabeça com óleo. E a festa da redenção, ela sempre... Muita gente não gosta disso, né? E devemos tomar cuidado. A festa da redenção, ela sempre teve a analogia de muito vinho, viu? O meu cálice transborda. E como aconteceu lá em Caná da Galileia, no casamento. O intérprete do Novo Testamento, também holandês, Jacob van Brungen, interpretando o milagre de Jesus em Caná da Galileia, ele disse, com esse sinal, Jesus diz que a festa da redenção nele começa e jamais terminará. E nessa é a razão que Jesus, na mudança da Páscoa para a ceia, ele diz, este cálice é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, eu, Senhor, não beberei do fruto dessa videira até aquele dia que eu hei de bebê-lo novo convosco no reino do meu Pai. E que maravilha para nós, pastores. Que maravilha para nós, igreja. Naquele glorioso dia nós seremos servidos pelo Senhor. Aquilo que nós fizemos domingo a domingo, nos meses. Aquilo que nós, como igreja, participamos domingo a domingo. O Senhor esperando a nós. Meus queridos irmãos, Jerusalém tinha que entender toda a Sagrada Escritura para este momento. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O Senhor é poderoso para salvar-te. O salmista vai dizer, o cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força. Nem exércitos, nem cavalos, ninguém. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a salvação. É necessário nós entendermos, meus queridos irmãos, esse poder divino para nos salvar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, deixado em Creta para organizar as coisas restantes, Paulo faz lembrar no capítulo 3 da Epístola a Tito, que aqueles irmãos tinham uma grande responsabilidade em se desenraizar do mundo, porque eles foram tirados de lá, ainda que vivessem lá, mas de uma outra forma. Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam provocadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos ignorantes, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está citando, nós fomos isto. E para lembrar como nós fomos libertados disso, ele diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
Deus nosso Salvador, pela sua benignidade e o seu amor para com todos. Evidentemente, Paulo está falando com todos nós, ele está escrevendo para a igreja, todos nós, não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus Pai salva, o Espírito Santo está ali, renova, regenera. E esse Espírito Santo que foi derramado, porque ele derramou sobre nós ricamente. Deus não poupou, porque não dava. É muito gasto libertar pecador. Então ele derramou abundantemente, ricamente o Espírito Santo em nós. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. As três pessoas se envolvendo plenamente para nos desarraigar dos nossos pecados, para nos manter fiéis, firmes. Meus queridos irmãos, a gente vai entender assim Jesus Cristo dizendo, eu e meu Pai trabalhamos até agora, porque a gente dá trabalho para a Trindade. Viu? O quanto nós damos trabalho ao nosso Deus ainda. Com perdão do uso, mas eu creio que todos vão dimensionar isto. Esse trabalho que a gente dá é aquela semelhança que a nós, aos pais, pai e mãe, casados. Né? Quando nós tínhamos aquelas programações, vamos com 15 anos para um casamento, aí nossa criança ainda estava novinha, né? Toda aprontadinha, tudo pronto. Lá a criança se borra e tem que parar tudo, atrasar a coisa e trocar as fraldas. Né? Então, a obra da redenção toda pronta, Jesus Cristo já exaltado, nós aguardando o seu reino. Qual o resultado disso? De vez em quando a gente acaba se borrando. O Papai do Céu vem para limpar de novo e levar para a festa. É a força da Trindade sobre nós, meus queridos irmãos, para conter. Por isso que Sofonias disse, ele é poderoso, ele salvaria Jerusalém, como de fato salvou na analogia da sua igreja. Jerusalém lá no passado somos nós, em todo esse tempo. Ele se deleitará em ti com alegria. Era para nós termos a alegria, meus queridos irmãos. E Sofonias lembra que Deus está dizendo, eu vou ter alegria em vocês. O que é que eu espero? Meus queridos irmãos, é um peso servir ao Senhor. Os nossos pecados às vezes nos levam a isso. Mas o louvor de Davi ao nosso Deus, na sua petição, é restaura em mim a alegria da tua salvação. Às vezes nós, crentes piedosos, passamos pelas dificuldades que nós mesmos construímos, por não estarmos atentos à verdade de Deus. Aí nós queremos que o Senhor nos dê uma alegria. Senhor, restaura o meu casamento para a minha alegria. Senhor, restaura o meu emprego para a minha alegria. Senhor, restaura o meu status para a minha alegria. Aí dificilmente a gente vai dizer, Senhor, restaura em mim, ou não deixa faltar a alegria da tua salvação. No Salmo 34, nós temos, meus queridos irmãos, uma declaração de louvor, sinceridade, piedade, devoção. O Salmo de Davi, que segundo o contexto do Salmo, ele se fingiu fora de si, na presença do rei Abimeleque, e depois o rei expulsou. Não quero ninguém doido na minha corte. E aí Davi vai dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre no meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. É o que Davi estava dizendo aqui. Todo tempo eu vou bendizer o nome do Senhor bendito. Todo tempo eu vou bendizer o nome do Senhor. As honrarias que lhe são devidas, o louvor, estará sempre nos meus lábios. A minha alma vai gloriar-se no Senhor. E com humildade, os humildes vão se alegrar. Sofonias demonstra a necessidade dessa alegria. A necessidade, meus queridos irmãos, que nós devemos tomar de conta que o amor de Deus nos renovou. E esse amor é em Cristo Jesus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo sendo enviado para morrer por nós, sendo nós pecadores, Romanos 5, verso 8.
É isso que a igreja do Senhor, nesses tempos, tem que viver. Nós temos que acender essa chama. O alerta de Jesus Cristo, meus queridos irmãos, já acontece há muito tempo. A iniquidade ela só vai aumentando. E o amor vai esfriando. Como foi pregado na abertura do nosso presbitério, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É o equilíbrio e o sustentáculo dessa verdade. Então o amor tem que estar na igreja. A verdade de Deus tem que ser sustentada para essa igreja. Pela nossa vida. Porque o Senhor nos renovou no seu amor para isto. O brado de Sofonias era exatamente este para Jerusalém, que não cumpriram, eles foram para o exílio. Daí a ideia de Sofonias pregar naquele dia, a agenda do Senhor vai se cumprir. É um dia terrível. Será um dia terrível. Eu vou dizer que a perspectiva profética de Sofonias, ela vai e passa até João Batista. Agora ele que vai dizer, o verdadeiro profeta vai dizer, o que é que vai acontecer nos últimos tempos. Teve um pregador reformado que disse, meus irmãos, desde o Éden, desde a queda, desde que Deus prometeu o descendente santo para esmagar a cabeça da serpente, a gente está ladeira abaixo. Não vai subir mais para cá, vai ser ladeira abaixo. Vai se concluir o plano eterno da redenção de Deus. Vai se concluir. Então aguardem. Estamos lá, indo em direção a isso. O amor de Deus, meus queridos irmãos, tem que estar em nós, demonstrando isso. João vai dizer na sua carta que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o amor não está nele. Porque se ele não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, dizendo que está vendo nuvem, coluna de fogo e até anjo. Porque essa é a grande prova do cumprimento dos mandamentos. Devemos entender, meus queridos irmãos, que a nossa vida hoje, e sempre, ela está sustentada nesta verdade. O Senhor está no nosso meio. Onipresente. A salvação foi poderosa. A onipotência dele. Saibamos disso. É a sua ciência. Ele tem deleite, prazer em nós. Não nós, pecadores. Nós, piedosos, devotos, entregues, humildes, conscientes. Não tem como recuar, meus queridos irmãos. Deus abre a agenda e sabe. Claro, isso aí eu estou fazendo uma analogia. Não é? Deus sabe. A mensagem de Sofonias, meus queridos irmãos, era exatamente para demonstrar uma coisa. Que o Antigo Testamento fica implícito, mas é a necessidade do cumprimento para a obediência da lei. A fé. Não tem fé, pastor, aí. Não tem a palavra fé. Não tem nuvem, não tem coluna de fogo, não tem maná, não tem perdizes. Tem Deus declarando, eu estou no meio de ti. Quando, onde, como? Notem que a agenda de Deus cumpre-se. Sofonias prega aproximadamente um século antes da queda de Jerusalém, frente ao domínio de Nabucodonosor, em 547 a.C. Era exatamente para o povo, como pregou Daniel. Está vendo o que aconteceu? O que nos resta é o corar de vergonha. Deus cumpriu. Disse lá e cumpriu, então a agenda dele estava certa. Tem como negar que ele está no nosso meio? Eu concluo, meus queridos irmãos, com o que Pedro escreve na sua primeira carta. Peço que a igreja abra comigo. Nós sabemos que a primeira carta de Pedro ela foi escrita para confortar, animar corações de irmãos da Ásia Menor que tinham sido expulsos do seu domicílio por conta da perseguição, possivelmente a perseguição lavrada por Nero. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eram os irmãos que eram forasteiros, expatriados da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos estavam foragidos, a dificuldade de se adorar, de servir ao Senhor como comunidade, o pavor de serem alvos da traição.
o pavor de serem presos e levados como parte do espetáculo aos circos romanos. A pira ardente, isso é, a fogueira ardente, na qual Pedro vai dizer ainda nesse capítulo que eles não deveriam estranhar o fogo ardente, né? A fogueira ardente, que era uma analogia de Pedro sobre as dificuldades, né? Como se isso fosse algo extraordinário, ser perseguido. Mas Pedro disse, não, regozijai-vos à medida que sois coparticipantes do sofrimento, para que Pedro pudesse dizer primeiro a esses irmãos dispersos, a partir do verso 3, vamos ler todos juntos, até o verso 9. Bendito, todos juntos, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Permitam-me citar o verso 10. Olha o que Pedro diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Deus Supremo Eterno, muito obrigado, ó Deus. Obrigado pelo teu amor gracioso, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela tua benignidade, pela tua providência para com todo o teu povo. Obrigado, ó Deus, porque levantastes os profetas e os apóstolos para lançarem esse firme alicerce a qual todos nós estamos sendo edificados, casa espiritual para a moradia eterna do nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pelo santo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado, ó Deus, pela providência da fé enraizada no nosso coração, que nos leva a crer, Senhor Deus, em todos os benefícios da eterna redenção. Que nos leva, Senhor Deus, nos enleva a tomar conhecimento dessa aliança gloriosa, eterna que o Senhor fez conosco, de ser o nosso Deus e de nós sermos o teu povo. E agora presos, ó Deus, a este pacto, que nós nos regozijemos e nos deleitemos nele, porque assim estaremos nos deleitando e regozijando em ti também, com as tuas ternas providências, sendo gratos e podendo assim nosso bondoso Pai desfrutar das maravilhas de uma vida entregue aos teus pés. Que assim seja, Senhor Deus, o nosso desejo, do mais profundo do nosso ser, para que em nosso coração haja cada vez mais graça, haja cada vez mais, Senhor Deus, alegria, porque motivos nós já temos, ó Deus, a tua salvação. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Espírito Santo que em nós habita e nos ilumina. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor prova que está no nosso meio. E mostra com poder de salvação. Porque sabemos que os nossos pecados nos separam de ti, ó Deus. O poder da tua salvação nos aproxima de ti em Cristo Jesus. O poder da tua salvação nos faz teus filhos, ó Deus. O poder da tua salvação nos leva a nos sujeitarmos à poderosa mão do nosso Deus. Porque naquele dia o Senhor nos exaltará na eterna glória
em teu Filho amado Jesus. Graças a nós te rendemos, ó Deus, por esta igreja, pelos teus servos que aqui, chamados, compõem o teu corpo, compõem a tua casa, o pastoreio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, pelo conselho desta igreja, pelo teu mensageiro, pastor Américo. Agradecemos, ó Deus, pelas demais igrejas do nosso concílio, tão abençoadas pelo nosso Deus. Também, ó Deus, pelos servos que estão à frente da pregação. Continue, Senhor Deus, dando-lhes graça, vigor, intrepidez, ó Deus, para continuarem pregando o Evangelho, não recuando, porque devem saber, devem confessar que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Continue abençoando, ó Deus, o nosso presbitério, nos dando essa força, ó Deus, para continuarmos firmes nessa gloriosa tarefa que o Senhor nos confiou. Apesar de nós, a despeito, Senhor Deus, das nossas limitações, o Senhor nos confiou a autorização para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de nosso amado Senhor e Salvador. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais a alegria da tua salvação, a convicção, Senhor Deus, que nós devemos ter e confiança que o Senhor é por nós. Oramos assim, bondoso Pai, no nome santíssimo de teu amado Filho, nosso eterno Salvador, Redentor, Santificador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.